Boa noite, o Educação e Cidadania já está começando e hoje nós vamos falar sobre o controle e o combate ao borrachudo. A minha convidada é a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, Ivânia Silvestrin. Boa noite, Ivânia, seja muito bem-vinda. Boa noite e obrigada pelo convite. Antes de tudo, a gente precisa saber como o mosquito se prolifera. A gente pode dizer que as condições climáticas favoreceram a reprodução do mosquito porque a gente não teve um inverno tão rigoroso como nos anos anteriores? Na verdade, a gente pode dizer que vários fatores interferiram na proliferação do borrachudo. Nós conhecemos ele mais por simulídeo, né? Então, o programa que o Estado desenvolve com os municípios é o controle do simulídeo, popularmente conhecido pelo borrachudo, né? Então, vários fatores interferiram sim na proliferação dele. Questões climáticas, questões de que a mata ciliar, que era onde o habitat dele foi extinta, tá? O que acabou trazendo ele para os meios urbanos, o que acaba trazendo ele para locais onde tem uma vegetação que ele possa se abrigar do calor e do sol. Então, na verdade, vários fatores interferiram na proliferação dele. Tanto que o município hoje, ele tem vários locais de ataque, né? Ataque que eu digo é assim, mais de 20 picadas durante o dia, se a pessoa ficar sentada, enfim. Então, é complicado conviver com ele, né? Nessa questão de ataques. Por isso que a gente trabalha em cima desse programa, justamente para que a gente possa ter um convívio com ele. O convívio que eu digo é ter, sim, a presença dele, mas numa proporção que a gente possa conviver com ele. Então, o que a gente observa nas comunidades que a gente tem feito o trabalho é que é impossível conviver com ele justamente pelos ataques. O uso do agrotóxico de forma inadequada também contribui para o aumento do... Com certeza. Vai expulsar ele lá do rio, do riacho, onde é o habitat dele, e ele vem se acomodar na vegetação onde ele encontra o abrigo, proteção, enfim. E também a contaminação dos rios, isso favorece? Favorece também a proliferação dele. Ao contrário do mosquito da dengue, o borrachudo ele não gosta de água parada e quanto mais sujeira, melhor. As larvas se alimentam dessa matéria orgânica, por isso lixos e dejetos de animais acabam sendo o combustível para o borrachudo, né, Ivânia? A população tem uma visão distorcida, né? Assim, não só a população, várias pessoas acham que o borrachudo ele se prolifera e ele se desenvolve na grama, né? Então as pessoas dizem, hoje eu cortei a grama lá em casa, uma população enorme de borrachudos, tá? O borrachudo, ele se desenvolve, se prolifera em água corrente, tá? Ele não gosta de água parada. Por quê? Diferente do Aedes aegypti, que gosta de água parada, porque o Aedes aegypti ele tira o oxigênio da água parada, de potinhos, de pratos, de vasos. O borrachudo, ele se alimenta de oxigênio de água corrente, então tem esse diferencial bem grande. Muitas pessoas aplicam BTI, venenos, né, para controle do borrachudo em gramas, em açudes, em pesqueiras, tá? Isso é errado, porque não é ali que ele vai depositar os seus ovos. Não é ali que ele se prolifera. Então, nós temos que fazer o controle do borrachudo nas águas correntes, nos nossos rios, nas nossas sangas. É ali que a gente aplica o BTI, que é o biolarvicida, que não oferece risco nenhum à população, porque ele é de origem biológica. Então, a gente aplica ele nesses riachos e nessas sangas menores, que é onde ele vai se alimentar do oxigênio. Então, ele se alimenta desse oxigênio e do sangue, que é usado para a maturação dos seus ovos e justamente a proliferação de suas larvas. E como que está o trabalho desenvolvido então por esse grupo da Prefeitura? Exato, a Vigilância Ambiental em Saúde é a responsável pelo controle do borrachudo no município. Nós construímos no ano de 2015 uma calha parcha lá na comunidade da Vila Rosso, onde a gente precisa fazer todo um trabalho de medição de rios, saber a altura da água dos rios, justamente para a gente poder calcular essa dose de BTI a ser usada. Então, a gente não pode sair aplicando veneno em qualquer rio, em qualquer sanga, em proporções não adequadas. Então, é todo um trabalho que a vigilância faz
de verificar junto a essa calha parcha a altura do rio naquele dia. A gente faz um cálculo de dose de BTI e aí a gente aplica conforme a dose indicada por esses cálculos. Então tudo é feito muito cronometrado, muito calculado, porque se a gente aplica o biolarvicida em quantidades superiores às indicadas, a gente acaba ocasionando a resistência desse borrachudo. Então a gente não pode ficar usando produtos indiscriminados em grande quantidade, o que no final, ao invés de auxiliar no controle dele, a gente vai estar fortalecendo a proliferação dele. Então por isso que a vigilância tem um cuidado, tem um mapeamento, acompanha o trabalho, orienta as comunidades, quem vai aplicar o BTI justamente para fazer um trabalho bem certo e bem eficiente. Você diz um mapeamento, mas quais são as regiões mais críticas aqui na cidade? É o interior ainda? Isso. As comunidades do interior são as que mais sofrem com os ataques de borrachudo. Então, a comunidade do interior sempre vai ser a primeira a ser atendida pelo programa, tá? Onde tem o maior número de rios, né, que passam pelas comunidades e onde tem uma maior proliferação do borrachudo. Desde o ano passado, o que a gente observou na área urbana, que vários bairros da cidade nos procuravam para relatar ataques do borrachudo. A gente foi até o local, fez a avaliação dessa área e constatou que ali nas proximidades havia uma sanga e, consequentemente, dessa sanga havia a proliferação do borrachudo. Então, a gente começou a aplicar desde o ano passado nessas regiões que a gente recebia reclamações, denúncias de ataque. Esse ano nós nos antecipamos, nós mapeamos todos os bairros da cidade que tenham sangas, que tenham pequenos riachos. Nós vamos fazer uma ficha epidemiológica de todos esses bairros. De que forma? A gente entrevista o morador para saber se realmente tem ataque de borrachudo ali, tá? Quantidade de picadas por dia. Aí, dependendo da situação do bairro, a gente vai aplicar naquela sanga. Se não tiver ataque, tem um riacho ali, mas não tem ataque de borrachudo, não tem necessidade de aplicar o BTI, que é o biolarvicida. Então, a gente fez esse mapeamento, nós vamos começar a partir da semana do dia 23 a fazer um rastreamento em todos os bairros da cidade para fazer esse controle. E aqui no Rio Passo Fundo? O Rio Passo Fundo não é a nossa prioridade. Por quê? O Rio Passo Fundo ele tem muita matéria orgânica ali. Matéria orgânica que eu digo são entulhos, lixos, garrafas PET. Então, com certeza o borrachudo não está ali. Ele prefere muito mais aquela sanga onde tem uma vegetação ali, que as larvas vão se encostar nessa vegetação para se proliferar, né? Os ovos e as larvas também. Então, o Rio Passo Fundo a gente não é o nosso principal objetivo, mas os afluentes dele que circulam pelos outros bairros, a gente faz um controle sim, nesses afluentes do Rio Passo Fundo. A comunidade também precisa estar atenta e precisa auxiliar, né, o grupo da prefeitura nessa aplicação, nesse momento. É possível, então, que a população, que quem está nos assistindo colabore com o programa, Ivânia? Com certeza. Nós fizemos uma reunião 15 dias atrás, onde a gente convocou alguns representantes de bairros da cidade, justamente para nos auxiliar nesse programa, nesse controle do borrachudo nos bairros. Então, a gente pede que quem tiver interesse em manter o seu bairro sem ataque de borrachudo, para ter uma convivência tranquila com ele, que procure a vigilância ambiental, se mostre apto, enfim, ou disponível para nos auxiliar, será muito bem-vindo, a gente vai gostar bastante. Até porque as comunidades do interior do município de Passo Fundo, elas fazem o trabalho. A vigilância fornece o biolarvicida para o controle do borrachudo, capacita as comunidades para aplicação, né? E eles fazem toda essa aplicação. Todos os anos as comunidades do interior fazem essa aplicação. A comunidade se reúne, os moradores ali, e todos eles fazem num dia específico essa aplicação. Essa aplicação ela tem que acontecer periodicamente ou apenas uma vez por temporada é o suficiente? A gente começa agora nessa época de outubro, novembro, a fazer o controle do borrachudo. A gente aplica um primeiro ciclo em todos os riachos e sangas. Dali 15 dias a gente faz uma nova aplicação, tá? E a gente repete uma terceira aplicação dali mais 15 dias.
Então, na verdade, o ciclo de aplicações e de controle são de 45 dias, para a gente ter um efeito, uma eficácia no controle do borrachudo. Se houver necessidade, o município ainda pode fazer uma avaliação dos ataques e repetir, fazer mais uma aplicação. Ou seja, então o município poderá necessitar fazer 3 ou 4 aplicações, a gente tem atendido essa demanda. Quem está assistindo e se interessou, já teve histórico no local em que mora, pode então entrar em contato com a vigilância. Qual é o número de telefone lá? Isso, é o 3046 0073. 3046 0073. 0073. Então, pode entrar em contato que todo o material é fornecido pela vigilância, pelo município. E a gente passa todas as orientações de como aplicar, que não é simplesmente largar o produto na sanga ou no riacho. Então, tem toda uma metodologia específica da aplicação desse biolarvicida. Então, a vigilância treina, capacita as pessoas que vão fazer esse trabalho, justamente para a gente ter uma eficiência no que a gente está fazendo, uma eficácia muito boa no controle. Quantos agentes estão trabalhando nisso atualmente? Na verdade, hoje a equipe de agentes de combate às endemias são 17 agentes de combate às endemias e 2 supervisores de campo. Eu conto com mais um servidor que assumiu, juntamente com os agentes de combate às endemias, que é quem faz essas aplicações no meio urbano. Então, ele se dedica mais à questão urbana e de monitoramento do programa também, e faz a questão de monitoramento e auxílio do pessoal das comunidades do interior. Ivânia, inclusive, nós temos aqui uma indicação que foi feita pelo vereador Renato Orlando Tchequer, sugerindo ao Poder Executivo criar uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária para o controle e o combate do mosquito borrachudo. Então, esse documento foi o que nos foi passado agora há pouco e, sem dúvida, essa parceria é importante também, né, Ivânia? Não, com certeza, até pelos riscos ambientais, né? A resposta do meio ambiente a esse controle que a gente tem feito, né? Então, é bem importante que a Secretaria do Meio Ambiente nos auxilie nesse controle, até fazendo avaliações conosco, né, dos riscos ambientais e tudo mais, e na conscientização da população também quanto à limpeza das sangas, limpezas dos rios, né, é muito importante. Falamos ainda então de orientações, o que fazer se for picado pelo borrachudo? Bem, o borrachudo, ele não transmite nenhuma doença, tá? Mas ele causa muita alergia para pessoas que são alérgicas, tá? Então, ele coça, causa vermelhidão no local da picada, tá? Então, para as pessoas que são alérgicas, ele causa uns danos bem significativos, assim, ardência, dor no local, edema, tá? Então, mais nesse sentido, mas para a transmissão de doenças não temos nada comprovado. Muita gente espreme, né? O local. Isso não deve ser feito? Não deve ser feito porque ali, mais principalmente por pessoas alérgicas, né? Se você coçar e apertar aquele sanguezinho que fica da picada, aquilo ali pode causar uma inflamação e até uma possível infecção no local, né? Então, que passe pomadinhas antialérgicas, né? Indicadas justamente pelos alergistas, enfim, no local para controle dessa picada. O ideal é usar o repelente, então? Exato. Repelente, né? Agora começa uma estação do ano bem complicada, tem a questão do Aedes aegypti, né, de dengue, da febre chikungunya e também essa questão do borrachudo. Que outras orientações a gente pode passar para quem está nos assistindo então, quando falamos do borrachudo, desse mosquito aí que incomoda muito agora no verão? Isso, de orientações que a gente passa em relação ao borrachudo procurar manter a mata ciliar dos nossos rios, da nossa cidade, justamente para preservar o habitat dele. Quanto mais mata ciliar, a mata que percorre os rios, percorre as sangas, quanto mais mata tiver nessas regiões de rio, de sanga, a gente previne que esse borrachudo saia dali e venha nos incomodar. Lá na grama, onde a gente está sentado, enfim. Tá? Ele vai permanecer no seu habitat, evitando esses ataques frequentes. Joia.
Então, no Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, Ivânia Silvestrin, sobre o controle e o combate ao borrachudo. Ivânia, obrigada pelas informações, realmente foram esclarecedoras, espero que tenha ajudado quem está assistindo o nosso programa e uma ótima noite para ti. Obrigada, boa noite, sempre às ordens. Boa noite também a você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. Nós temos um novo encontro na semana que vem. Até lá!